De acordo com os dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores sofrem com a síndrome de burnout. A condição leva o profissional a um esgotamento físico e mental após ser submetido a condições desgastantes de trabalho. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento. Ela está relacionada ao ambiente de trabalho com altos níveis de estresse, com desgastes emocionais, que vai trazer consequências, para o indivíduo, para o sistema nervoso e para a saúde mental. As cobranças e a imposição de uma série de obrigações faz com que o trabalhador se esforce tanto ao ponto de não aguentar mais. A produtividade dá lugar ao estresse e a saúde mental do trabalhador é colocada em risco. Começa com uma alteração do seu apetite, uns para mais, uns para menos, São os primeiros sinais. Uns níveis de ansiedade exagerado, palpitação, sintomas de medo, pânico, aquele sinal de, antes de chegar ao ambiente de trabalho, aquele sinal de desconforto, de insegurança, são os primeiros sinais. Se as empresas não estiverem preparadas para lidar com essa situação, podem não entender o que o trabalhador está sentindo e colocá-lo em uma situação muito pior. E tem vários fatores no ambiente de trabalho, A gente fala assim, algumas definições de metas inatingíveis, Algumas disputas desleais, no ambiente de trabalho, algumas longas distâncias que a gente precisa percorrer até esse ambiente, ultrapassar cargas horárias, A grande mudança de mentalidade que a gente precisa ter no ambiente de trabalho é deixar de individualizar a causa do adoecimento e buscar, por meio de um diagnóstico, um olhar interno para perceber quais são as relações, o modelo de gestão daquela organização que pode estar propiciando esse adoecimento. O adoecimento mental é hoje uma das principais causas de afastamento do trabalho. A saúde mental importa e ela afeta a nossa produtividade, ela afeta a nossa vida pessoal e ela paralisa. Ela incapacita o profissional para o trabalho como uma doença fisiológica, por exemplo. Então, a gente tem que passar a dar o mesmo nível de importância que a gente dá, por exemplo, à prevenção de acidentes no trabalho, à promoção de saúde mental. E aí não é só o tratamento, mas a promoção da saúde como uma prática preventiva. Essa neurologista explica qual o caminho seguir ao perceber que algo não vai bem. Esclarecer para a empresa, que não está passando uma situação assim bem com a saúde mental não está boa, e procurar, eu falo, algumas fugas saudáveis, que a gente deveria praticar sempre, mas que a gente só procura nessas horas. Que eu falo, fuga saudável seria estar praticando exercício físico, ter algum momento do dia, algumas horinhas, alguma hora que seria do seu lazer. Tem gente que gosta de ler livros, tem gente que gosta de ouvir músicas, uns gostam de pescar, enfim, a gente tem que ter uma fuga desse ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho acolhedor, consequentemente, será muito mais produtivo. Para mudar essa realidade, os gestores precisam ter um olhar mais voltado à saúde dos seus colaboradores. Bem-estar está relacionado positivamente com a produtividade. Outra mudança de paradigma que a gente precisa ter, que horas trabalhadas são horas produtivas, Então, às vezes, você precisa de um remanejamento, de um planejamento mais eficiente dos processos, que alivie a jornada de trabalho e que, ao invés de reduzir a produtividade, ao contrário, ela vai aumentar essa produtividade, a satisfação do trabalhador e, principalmente, essa sensação de bem-estar.